pessoal, hoje a gente vai fazer um pequeno resumo de como foi a nossa reunião de projetos humanitários. Nesse primeiro vídeo, focando principalmente na questão do CDP, certo? Então, fazendo as considerações iniciais gerais sobre o concurso e sobre a escrita também. Bom, para qualquer concurso que vocês forem participar, não só o CDP, mas Enem, enfim, é importante que vocês se atentem ao edital, porque tudo que envolve o concurso vai estar no edital. Então, muitas das dúvidas que você tem podem ser resolvidas pelo edital. Então, se atentem a ele, leiam, releiam, certo? Bom, o próximo ponto é sinceridade. Sejam sinceros na escrita do projeto de vocês. Isso inclui não ter medo de falar dos problemas, que é o próximo tópico. Então, falem de tudo que ocorreu e não tenham medo, assim, de falar de problemas, porque, como eu costumo falar, o CDP, ele é para outras pessoas verem também o projeto de vocês, é uma forma de divulgação do projeto de vocês. Então, é importante que vocês exponham esses problemas para que outras pessoas deem sugestões ou saibam que existe essa possibilidade, certo? E aí, o próximo ponto também é muito importante, não encher linguiça, sejam claros, objetivos, mas também você não pode deixar de escrever o projeto como um todo, certo? Então, uma coisa que eu costumo falar, tanto para escrita de ata, quanto para escrita de projeto, se atentem se a pessoa que lê o projeto de vocês vai entender da mesma maneira de quem participou do projeto, vai ter a mesma dimensão, enfim, então se atentem a isso para escrever, certo? E o próximo ponto, use uma linguagem adequada. E último ponto, muito importante, como diz no edital, um mesmo projeto ele pode ser escrito em até duas categorias. Então, o que eu queria frisar nessa parte é que não forcem a barra para escrever os projetos em categorias as quais ele não foi pensado. Então, escreva em categorias pelas quais ele foi pensado, o projeto. Então, não forcem a barra pensando, posso escrever em outra categoria, vou tentar. Não, escrevam se realmente ele foi pensado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre ação e projeto. Bom, mais relembrar do que falar, porque é uma coisa bem frisada. E um projeto, ele é direcionado a um problema. Então, houve um problema inicial, vocês pensaram em torno desse problema e buscaram soluções para esse problema. Já uma ação não, a ação ela tem uma necessidade, é uma coisa temporal e espacial. E uma das principais dúvidas é com relação à diferença entre campanha e um projeto, tendo em vista que, como diz aí na imagem, um projeto ele pode envolver ações e uma campanha é um conjunto de ações. Então, qual a diferença? A campanha, como diz aí, é um conjunto de ações, e ações atendem necessidades. Então, um exemplo bem simples. Quando nós temos uma doação mensal de cestas básicas, ou uma grande campanha de doação de cestas básicas, nós temos realmente uma campanha, porque a gente está atendendo uma necessidade. O problema dessas famílias ou comunidades não é não é realmente a falta de alimentos. A falta de alimentos é a consequência de um problema maior, que é a dificuldade de renda, enfim, outras questões dependendo do público-alvo. Já um projeto não. O projeto ele vai justamente buscar soluções para resolver esse problema, certo? Então, a grande diferença é que o projeto ele vai dar autonomia para essas famílias. Já a ação não. A ação, a campanha, a família, a comunidade vai continuar dependente do clube, certo? Então, a diferença bem prática, assim, para entender. Aí, falando um pouco das categorias, principalmente para aquela questão de cadastrar o mesmo projeto em duas categorias. Aí vocês vão entender mais ou menos. A finanças, ela se refere a projetos de arrecadação de fundos, e esses fundos é importante que eles tenham um fim específico, um fim que foi pensado para eles. Então, um projeto de finanças, ele não é realizado assim para o clube ficar rico. Ele foi pensado para alguma coisa, certo? Ele foi motivado por alguma coisa. Então, é importante que vocês tenham isso em mente.
Então, quando for colocar, por exemplo, é, o caixa do clube, para o caixa do clube. Não, não é simplesmente para o caixa do clube. Ele foi pensado para subsidiar projetos do ano rotário, subsidiar projeto tal. Houve uma motivação, certo? Então, coloquem isso no, na descrição do projeto de vocês. Tenham em mente isso. Imagem pública, essa categoria é geralmente a categoria que o pessoal coloca como segunda categoria, por achar que tudo é imagem pública, mas não. A imagem pública, um projeto de imagem pública deve ter sido pensado para a divulgação do nome do Interact ou da família Rotária, certo? Então, ele deve ter sido pensado para isso. Então, quando você tem, por exemplo, um projeto e ele foi divulgado nas redes sociais, o projeto, isso não é um projeto de imagem pública, isso foi um meio de divulgação para o projeto, não para o Interact, certo? Nome Interact. E muita gente confunde achando que tipo qualquer projeto que foi realizado nas redes sociais ou pelo diretor ou diretora de imagem pública é um projeto de imagem pública, mas não. Se você tem, por exemplo, um Outubro Rosa, uma campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, essas campanhas de cores, você tem uma divulgação da campanha, do projeto, enfim, da causa, não do Interact. Então, se atentem a isso também. Internos, como o próprio nome diz, é de desenvolvimento interno do clube. Então, envolve DQA, administração, ou qualquer outra comissão que tenha pensado em projetos para o clube baseado em problemas internos do clube. Internacionais são projetos em parceria com clubes ou instituições de outra zona ou país que promovam a compreensão internacional. Então, se atentem a isso também. Precisa ter havido parceria com clubes de outro país ou zona, ou instituições, no caso. Porque para a MDIO é o que vale, é o que importa essa questão de parceria, certo? Então, para ele ser considerado um projeto internacional, ele precisa ter havido essa parceria. Por mais que tenha uma compreensão internacional ou de paz mundial, mas se não houve parceria, não é considerado um projeto de internacionais. Meio ambiente são projetos relacionados à educação ambiental, sustentabilidade, consumo sustentável, etc. Então, é nesse sentido aí. Coisas que têm a ver com o meio ambiente, projetos relacionados ao meio ambiente. Comunidades são projetos que promovam o desenvolvimento ou a autonomia da comunidade, certo? Então, são projetos nesse sentido, pensados em problemas da comunidade, que não se enquadram nem em meio ambiente, nem internacionais que seja, enfim. Bom, a data de início e término. O projeto ele deve ter tido resultados durante o ano rotário 19 e 20. Né? E a gente considera a data de início, geralmente, a apresentação do projeto em reunião. Porque a partir do momento da apresentação do projeto, já começou o seu planejamento, já começou a trabalhar. Então, acho que uma data legal fica como a data de início. Fica como a data da apresentação do projeto como data de início. E a data de fim pode ser o final da execução ou a análise dos resultados. Isso vai depender de clube para clube, porque tem clube que realiza análise de resultados, tem clube que não realiza. Então, cada clube vai adequar, certo? De acordo com a sua realidade. Público-alvo é basicamente a quem o projeto foi destinado e pensado. Quem sofria com aquele problema, basicamente, certo? Justificativa e importância. É preciso que nessa parte se pense qual foi o problema inicial, de onde a gente partiu para buscar soluções. Então, aí na parte da importância, de que forma esse problema despertou a atenção do clube, certo? De que forma esse problema chama atenção na sociedade ou no clube, né, se for um problema interno. Aí, qual a importância para o público-alvo? Por que a gente resolver esse problema vai ser importante para o público-alvo? Então, nessa parte é importante, como o próprio tópico diz, a importância do projeto, a motivação que levou vocês a realizarem esse projeto.
Os objetivos é basicamente, vocês vão pegar a justificativa, a importância, o problema e como nós vamos conseguir resolver esse problema. O que será feito para resolver esse problema, certo? Qual foi a ideia pensada para resolver esse problema? Aí vocês podem colocar em texto corrido mesmo. Aí as metas, que são os objetivos específicos, vão ser os meios para atingir o objetivo. Então, vocês pensaram o problema, pensaram como resolver esse problema, agora vocês vão pensar em como atingir o objetivo, certo? Então, vão ser os meios para atingir esse objetivo. Então, nós temos aqui alguns exemplos de objetivos específicos, e aqui vocês podem colocar em tópicos, certo? Desenvolvimento são basicamente as etapas do projeto, desde a apresentação até análise de resultados ou execução, certo? Então, vocês vão descrever como se deu direitinho o desenvolvimento, cada parte do projeto, como foram, no caso, detalhar a metodologia que foi utilizada, certo? Então, vocês pensaram nos objetivos específicos, e aí como esses objetivos específicos se encaixam dentro do desenvolvimento. No caso, vocês têm uma metodologia de trabalho, e aí vocês vão descrever as etapas dessa metodologia. Não em tópicos, é bom que descreva direitinho como foram essas etapas. Sucesso. Vocês vão se perguntar, houve sucesso com relação às metas traçadas? Ou insucesso? Enfim, de que forma esse sucesso ou insucesso pode ser representado, certo? Então, vocês vão colocar, pode ser de maneira sucinta mesmo, porque não é importante que vocês esbarrem nos impactos, que, ao meu ver, está mais relacionado a resultados. Nessa parte de sucesso, vocês vão fazer uma avaliação mais geral sobre o sucesso ou insucesso das metas traçadas. E aí, os beneficiários, quem direta e indiretamente foi beneficiado com o projeto. Então, aqui você pode ter, por exemplo, um projeto para comunidades que envolva habilidades associadas do clube. Você pode dizer que com esse projeto os associados se sentiram mais motivados, ou um projeto de comunidades mesmo que proporcionam a divulgação do Interact, por mais que esse não tenha sido o objetivo inicial, mas se aconteceu, vocês podem colocar que o clube foi beneficiado com isso, ou vocês conseguiram, tipo, novos associados, certo? E de que forma, você coloca sucintamente, essas pessoas ou instituições, enfim, foram beneficiadas. Porque nos beneficiários inclui não só o público-alvo, mas também, direto e indiretamente, quem foi beneficiado com o projeto. Aí os impactos, como havia dito, se referem mais aos resultados, que vão ser qualitativos, quantitativos, diretos e indiretos. E aí, diretos ou indiretos, né? E aí aqui vocês colocam se vocês superaram as metas, então expressem isso, tipo, como conseguir, no caso, se tem lá nas metas, de buscavam conseguir R$ 300. Então, se é que vocês conseguiram R$ 400, vocês expressem isso. Então, todos os resultados que vocês conseguiram com o projeto. E tentem ver realmente tudo. Tipo, tentem expressar todo o impacto que teve o projeto. Então, expressem, tipo, conseguimos 3 novos associados. Por exemplo, passou no jornal ao nosso projeto. Conseguimos novas visualizações no Instagram. E, tipo assim, essa questão de visualizações para projeto de imagem pública é uma coisa meio vaga. Então, tentem analisar outros resultados, tipo se alguém entrou em contato, engajamento de comentários, de compartilhamento, as pessoas acharem interessante, até comentários. Você não precisa nem citar nome das pessoas, mas, tipo, colocar comentários das pessoas sobre o projeto. Enfim, vocês vão tentar representar o impacto que o projeto teve realmente, tanto para o clube quanto para o público-alvo, se tivesse sido, tipo, um público-alvo externo. O relatório financeiro, uma coisa importante dessa parte, é que todo projeto acarreta custos, porque tem muita gente que envia relatórios financeiros em branco,
Sendo que não, tipo, todo projeto ele teve algum custo, alguém teve que arcar com esses custos. Tudo envolve custos. Então, se foi doação, parceria, patrocínio, coloca como entrada e saída, que é geralmente essa a principal dúvida que o pessoal tem. E aí eu coloquei um exemplo aqui. Peraí, sim. Menos 20, por exemplo, se vocês tiveram que, dentro de um projeto, vocês têm uma ação que é de doar alimentos. Então, se vocês receberam a doação desses alimentos, vocês vão ver quanto teria custado para o clube. Então, vocês colocam R$ 20 compra de alimentos e menos R$ 20 compra de alimentos e mais R$ 20 compra de alimentos, doação de supermercado X, enfim. Certo? Então, se atendem a isso. E vocês podem colocar até na mesma data esses dois tópicos, porque é como se vocês tivessem comprado e a pessoa tivesse doado, certo? E uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, porque, tipo, tudo envolve custo. Você faz uma etapa de um projeto. Só nas redes sociais, alguém teve que fazer uma arte. Então, uma arte, enfim, um design. Então, houve um custo ali. Alguém teve que prestar um serviço, por mais que seja do clube, alguém teve que prestar esse serviço. Então, teria sim esse custo. Então, estipulem, tipo, quanto teria custado para o clube fazer isso se não tivesse tido esse apoio interno, certo? E isso são valores que vocês encontram facilmente na internet. Então, por exemplo, o concurso de oratória, microfones, jurados, por exemplo, vocês vão fazer um projeto fora, caixa de som, por mais que isso tenha sido apoio do Rotary, vocês teriam um custo se não tivesse tido esse apoio, porque vocês teriam que realizar o projeto para resolver o problema. Então, se atentem a isso. E outra coisa importante, como eu disse no começo, se outro clube vai realizar o projeto, e se eles não têm essas parcerias? Se eles não têm essas possibilidades que vocês têm? Então é importante colocar os custos para que o clube, outro clube que veja o projeto de vocês e se inspire, tenha essa noção de quanto eles gastariam se não tivesse, se não tem essa parceria, certo? E aí aqui está a tabela, vocês vão colocar a data, enfim, entrada e saída. Precisa colocar mais, menos, basta colocar, tipo, se foi entrada no campo de entrada, se foi saída no campo de saída. Aí as fotos é um ponto que agrega muito ao projeto. Então, coloquem fotos coerentes com o que realmente aconteceu durante o projeto, fotos que mostrem a maior quantidade de etapas dentro do projeto, fotos coerentes, assim como o relatório financeiro, com o que está descrito no projeto, certo? Então, releiam o projeto de vocês para ver se está tudo coerente. Foto, relatório financeiro e o que está escrito, certo? Dicas gerais. Uma dica que eu dou é de ler os projetos vencedores de CNP no site da Umi Brasil. Tem o link aqui. E aí lá dá para ter, tipo, bastante noção sobre a escrita, sobre como se expressar na justificativa, certo? Então é mais como uma dica mesmo, que por mais que os tópicos sejam diferentes, dá para ter uma noção bem legal. Aí, relembrando, faça juiz ao projeto na escrita, é, representem tudo que o projeto foi para o clube, porque às vezes vocês têm um projeto e acabam escrevendo, e pela escrita aparece mais como uma ação, ou o projeto é um projeto incrível, mas na hora da escrita, enfim, por pressa ou por não lembrar tudo que vocês fizeram, acaba se perdendo, acaba, enfim, o projeto acaba não, a escrita acaba não fazendo jus ao que realmente foi. E aqui uma dica mais geral é sobre essas três palavras palavras que às vezes são tratadas como sinônimos, mas que têm significados diferentes. Então, essas três palavras é muito importante quando vocês forem expressar, por exemplo, o sucesso do projeto, certo? Então, ó, eficiência. Eficiência se refere aos custos. Então, é quando vocês conseguiram realizar uma coisa com a maior. Quando um projeto foi eficiente, é quando o projeto foi realizado com a menor quantidade de custos. Ou seja, vocês conseguiram muitas parcerias, muitos patrocínios, enfim.
Então, vocês conseguiram ver uma melhor forma, uma forma mais eficiente de realizar aquele projeto, com menos custos. Quando eu digo que o projeto é eficaz, eu estou me referindo ao resultado. Então, se o projeto ele tinha tais metas e ele atingiu essas metas, então o projeto foi eficaz, certo? Então, mais simples. Quando eu digo que um projeto foi efetivo, eu estou me referindo aos impactos. Então, os impactos de modo geral. Então, essas três palavras também são usadas muito como comparação entre soluções, entre dois projetos. Então, um projeto ele é mais efetivo do que o outro quando ele teve mais impactos do que o outro, certo? Então, um projeto ele pode ser efetivo, mas não ter sido eficiente, pode ter sido efetivo, mas não ter sido eficaz, enfim, certo? Então, é mais uma dica, um plus, assim, para vocês. Aí, falando um pouco de cada categoria, o que se espera em cada categoria. Como eu disse, o que se espera é, por exemplo, na categoria de comunidades, é desenvolvimento de autonomia, falar de desenvolvimento, parcerias relevantes. E só lembrando que esses critérios que eu vou falar para vocês, tá tudo no edital, certo? Então se atentem a isso. Parcerias relevantes, como eu disse, autonomia. Então leiam direitinho essas perguntas e vejam se a escrita do projeto de vocês responde essas perguntas. Não é para forçar a barra, tipo, se o projeto não fez isso, você não vai colocar, não vai tipo, encher linguiça para forçar a barra. Mas se atentem se vocês estão colocando isso no projeto de vocês, porque às vezes o projeto teve, mas não foi descrito, e não, tipo, não cabe ao avaliador adivinhar se vocês fizeram isso ou não, né? Aí, internacionais, essa questão de compreensão internacional, se houve contato, ó, então, como eu disse, precisa ter havido um contato entre essas pessoas de diferentes culturas ou nações. E aí essa questão dos impactos nas comunidades envolvidas. Então, reflitam sobre isso, principalmente. Vejam se o projeto... Tente analisar como o projeto de vocês, por mais que tenha sido um exemplo assim bem simplório, por mais que tenha sido só um contato entre dois clubes, vejam de que forma o trabalho do outro clube pode ter sido potencializado com esse contato, certo? Então analisem tudo isso e se atentem a esses critérios. Internos, envolve conhecimento, motivação, manutenção e desenvolvimento. Então, vale salientar que esses três tópicos, por mais que eles estejam separados, e por mais que você pense, esse projeto é só de motivação. Não, de alguma forma o projeto teve conhecimento e teve manutenção do quadro associativo e desenvolvimento. Então, esses três tópicos, eles estão muito relacionados. Quando você trata de conhecimento, você trata de manutenção, de motivação. Então, são tópicos bem relacionados. Não tem como se pensar, tipo assim, um projeto só para conhecimento. Não, um projeto envolveu os três. Então, descreva de que forma se deu cada um desses tópicos. Pode ser demonstrado cada um desses tópicos. Meio ambiente, falar de preservação, mudança de hábitos, aí essa questão de sensibilização e disseminação. E aí, um parênteses aqui para a palavra sensibilização, porque conscientização é uma palavra que não é muito bom usar, não só para escrita de projetos, mas para redação, quem for fazer Enem e outras coisas. Então, sensibilização, promoção de debate, promover reflexão, são palavras e expressões mais adequadas. Imagem pública, como eu disse, só frisando, o projeto foi pensado para fortalecer a imagem pública do Interact na sociedade. Você vê que tipo, isso é um tópico, o projeto ser pensado. Por mais que ele tenha fortalecido a imagem do Interact, se ele não foi pensado para isso, ele não é um projeto de imagem pública, certo? Porque isso daí entraria mais como um resultado, mas ele não foi pensado. Então, se atentem a, se o projeto foi de imagem pública, a colocar se o projeto foi pensado para isso. Aí o projeto fortalece a imagem pública do Interage na sociedade, aí, como eu disse, fortalecer, ser pensado, enfim. Aí o projeto obteve resultados concretos como parcerias, patrocínios, conexões ou novos interessados no Interact. Aí entra na parte de novas conexões. Finanças. Aí, como eu disse, repetindo, o projeto teve um objetivo, um destino,
Então, se atente a colocar isso, porque às vezes você pensa, um projeto de finanças é muito óbvio, vai ser para o caixa do clube. Não. Um projeto de finanças, geralmente, ele é pensado para algo, para ter um objetivo, um destino específico. Aí, objetivo, o demonstrativo financeiro, se atentar ao demonstrativo financeiro do projeto de finanças, que é praticamente a alma de um projeto de finanças, né? Então, se atentem a isso. O projeto amplia o resultado financeiro com o uso de parcerias e patrocínios. Então, se houve parcerias, patrocínios, frisar isso, dar relevância a isso. De que forma vocês teriam, tipo, gastado mais se não tivesse essa parceria, esse patrocínio? E aí, dessa parte do CDP é isso, certo? Espero que tenha ficado assim claro, e qualquer dúvida, como eu já disse, enfim, várias vezes, estou à disposição, certo? E boa escrita de projetos.